Aos 3 anos, Shanti Devi olhou para sua mãe e disse: "Esta não é minha casa verdadeira. Meu marido está me esperando em Mathura." O problema? A menina nunca havia saído de Nova Delhi, e a mulher que ela descrevia havia morrido 9 anos antes do nascimento de Shanti. Você está prestes a conhecer um dos fenômenos mais perturbadores já documentados pela ciência: crianças que nascem com memórias detalhadas de vidas que nunca viveram. Não estamos falando de fantasias infantis ou imaginação. Estamos falando de casos investigados por universidades respeitadas, com evidências verificáveis e testemunhas independentes. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, dedicou mais de 40 anos de sua carreira para catalogar mais de 3.000 casos como este ao redor do mundo. Hoje você vai descobrir os casos mais impressionantes já registrados, incluindo evidências físicas que desafiam nossa compreensão sobre a natureza da consciência humana. Mas antes de você pensar que são apenas coincidências, preciso te contar o que aconteceu quando os pesquisadores resolveram investigar essas crianças de verdade. O caso de Shanti Devi não aconteceu em algum vilarejo isolado onde histórias se misturam com lendas. Aconteceu em Nova Delhi, em 1930, sob os olhos atentos de jornalistas, médicos e até mesmo do governo indiano. Shanti tinha apenas 4 anos quando começou a falar obsessivamente sobre sua vida anterior como Lugdi Devi, uma mulher que havia morrido durante o parto em Mathura, uma cidade a 145 quilômetros de distância. Mas os detalhes que ela fornecia eram impossíveis para uma criança saber. Ela sabia o nome completo do marido, Pandit Kedarnath Chaubey. Descrevia a casa onde viviam com precisão arquitetônica: 3 andares, paredes amarelas, um poço no quintal. Ela até mesmo falava no dialeto específico de Mathura, que ninguém em sua família conhecia. Mais impressionante ainda, ela revelou detalhes íntimos do casamento: quantos filhos havia tido, como havia morrido e até mesmo onde o marido escondia dinheiro na casa. Quando as histórias chegaram aos jornais, algo extraordinário aconteceu. Kedarnath Chaubey, o viúvo que Shanti descrevia, decidiu viajar até Nova Delhi para conhecer a menina. O encontro foi devastador. Shanti correu para os braços dele chorando, chamando-o pelo apelido carinhoso que apenas Lugdi usava. Mas o que ela disse a ele em seguida deixou todos em choque. Ela perguntou pelos 150 rupees que ele havia escondido debaixo do assoalho do quarto. Kedarnath empaleceu. O dinheiro realmente estava lá, exatamente onde sua esposa morta havia deixado. O caso ganhou dimensões nacionais. Uma comissão oficial foi formada, incluindo membros do parlamento indiano, para investigar o fenômeno. Em novembro de 1935, levaram Shanti para Mathura pela primeira vez na vida. O resultado foi assombroso. A menina guiou o grupo diretamente para a casa de sua suposta vida anterior, reconheceu parentes que não via há anos e encontrou o dinheiro escondido exatamente onde havia dito. Este caso abriu as portas para décadas de pesquisa científica. Mas Shanti não estava sozinha. Décadas depois, do outro lado do mundo, o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, começou a aplicar metodologia científica rigorosa ao que muitos consideravam folclore. Stevenson não era um místico ou espiritualista. Era um psiquiatra respeitado, formado em medicina pela McGill University, com publicações em revistas científicas prestigiosas. Quando ele decidiu investigar casos de crianças com memórias de vidas passadas, sua reputação acadêmica estava em jogo. Sua metodologia era implacável. Para cada caso, ele exigia documentação médica da morte da pessoa anterior, certidões de nascimento das crianças, entrevistas com múltiplas testemunhas independentes e verificação de cada detalhe fornecido pela criança. De 3.000 casos investigados ao longo de 40 anos, impressionantes 85% dos detalhes fornecidos pelas crianças foram verificados como precisos. Stevenson identificou padrões perturbadores. 90% dos casos envolviam mortes violentas ou prematuras, acidentes, assassinatos, doenças súbitas. As crianças frequentemente demonstravam fobias inexplicáveis relacionadas à causa da morte anterior.
Uma criança que se lembrava de ter morrido afogada desenvolveu pavor de água. Outra, que descrevia ter sido atropelada, tinha terror de carros. Mas o mais perturbador eram as evidências físicas. James Leninger nasceu em Louisiana em 1998 com uma paixão obsessiva por aviões da Segunda Guerra Mundial. Aos 2 anos, ele começou a ter pesadelos terríveis, gritando: "O avião pegou fogo, o homem não consegue sair." Durante o dia, ele desenhava obsessivamente batalhas aéreas e assinava seus desenhos como James 3. Quando questionado sobre o número, ele explicou: "Porque eu sou o terceiro James, eu era James 2 antes." Os detalhes que James fornecia eram técnicos demais para uma criança. Nomes de modelos específicos de aviões, estratégias de combate, geografia do Pacífico durante a guerra. Ele insistia que havia sido abatido pelos japoneses em Iwo Jima, voando de um navio chamado Natoma. A investigação revelou que James McCready Houston Jr., um piloto da Segunda Guerra, havia realmente morrido nessas circunstâncias exatas, voando do USS Natoma Bay. Mas o mais perturbador não são apenas as memórias, são as marcas físicas que essas crianças carregam. E quando você souber o que acontece com essas lembranças conforme as crianças crescem, vai entender por que esse fenômeno é ainda mais misterioso. Existe um padrão temporal cruel nestes casos. As memórias surgem tipicamente entre 2 e 5 anos de idade, quando as crianças começam a formar frases complexas. Elas falam dessas lembranças com uma nostalgia dolorosa, frequentemente implorando para voltar para casa para suas famílias anteriores. Mas então, entre 6 e 8 anos, algo extraordinário acontece. As memórias simplesmente se desvanecem, como se uma cortina fosse baixada na mente da criança. Ryan Hammonds é um exemplo perfeito. Aos 4 anos, este menino de Oklahoma estava obcecado por Hollywood dos anos 1940. Ele implorava para sua mãe: "Por favor, me leva para casa em Hollywood, eles não sabem onde eu estou." Ryan descrevia uma vida luxuosa como agente de talentos, mencionava nomes de estrelas famosas e detalhes sobre a indústria cinematográfica que uma criança do interior não poderia conhecer. A investigação levou os pesquisadores a Marty Martin, um agente de talentos que havia morrido em 1964. Os detalhes fornecidos por Ryan eram assombrosamente precisos: adereços onde Martin havia morado, número de filhos que teve, até mesmo o fato de que ele havia trabalhado brevemente como dançarino antes de se tornar agente. Mas aos 10 anos, quando perguntaram a Ryan sobre Marty Martin, ele respondeu com genuína confusão: "Quem é esse? Nunca ouvi falar." Os pesquisadores descobriram que isso acontece em praticamente todos os casos documentados. É como se existisse um véu do esquecimento que desce sobre essas crianças conforme elas se integram mais profundamente em suas novas identidades. Dr. Jim Tucker, sucessor de Stevenson na Universidade de Virgínia, teoriza que isso pode estar relacionado ao desenvolvimento do córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela formação da identidade pessoal. Existe também um padrão geográfico intrigante. Países como Índia, Sri Lanka, Tailândia e Myanmar reportam significativamente mais casos do que nações ocidentais. Isso pode estar relacionado às crenças culturais sobre reencarnação, que tornam as famílias mais receptivas a essas revelações infantis, em vez de simplesmente descartá-las como imaginação. Mas existe um padrão ainda mais estranho que os pesquisadores descobriram. Muitas dessas crianças morrem exatamente na mesma idade que suas personalidades anteriores morreram. É como se existisse algum tipo de destino temporal que conecta essas vidas através da morte. Mas existe um caso que desafia tudo o que pensamos saber sobre esse fenômeno. O caso que vou contar agora é considerado pelos pesquisadores como o mais bem documentado e perturbador de todos os registros científicos. Gnana Tileka Badel-Itana nasceu no Sri Lanka em 1956. Aos 2 anos, ela começou a falar sobre sua vida como Tilek Gunasekera, uma menina que havia morrido de febre em uma aldeia distante. Mas este caso tinha algo que os outros não tinham: evidência física irrefutável. Tilek havia nascido com uma deformidade rara na mão direita, faltando-lhe vários dedos.
Gnana Tileka nasceu com exatamente a mesma deformidade, na mesma mão, com a mesma configuração específica de dedos ausentes. As chances estatísticas disso ser coincidência são astronômicas. Mas havia mais. Gnana Tileka descrevia em detalhes a escola onde Tileke havia estudado, os nomes de professores específicos, a disposição das carteiras na sala de aula, até mesmo uma cicatriz que Tileke tinha no joelho esquerdo por ter caído de uma árvore. Quando os pesquisadores investigaram, descobriram que Gnana Tileka também havia nascido com uma marca de nascença no mesmo local da cicatriz de Tileke. Múltiplas testemunhas independentes confirmaram cada detalhe. Professores aposentados da escola, colegas de classe de Tileke, até mesmo médicos que a haviam tratado antes da morte. 23 pessoas diferentes confirmaram informações que Gnana Tileka não poderia ter obtido por meios convencionais. O que os pesquisadores descobriram neste caso não apenas confirmou o fenômeno, revelou algo que pode mudar nossa compreensão sobre a natureza da consciência humana. A investigação revelou que existe uma correlação específica entre a intensidade das memórias e as marcas físicas. Quanto mais traumática a morte anterior, mais vívidas são as lembranças e mais precisas são as marcas corporais correspondentes. É como se a consciência, no momento da morte violenta, imprimisse não apenas memórias, mas também características físicas na próxima encarnação. Hoje, mais de 90 anos após o caso de Shanti Devi, universidades respeitadas como Virgínia Commonwealth e até mesmo a Universidade de Montreal mantêm departamentos dedicados ao estudo deste fenômeno. A revista científica Journal of Scientific Exploration publicou dezenas de artigos peer-reviewed sobre o tema. Não estamos mais falando de folclore ou superstição, mas de um fenômeno reconhecido pela comunidade científica internacional. Se essas crianças realmente carregam memórias de vidas passadas, o que isso significa sobre quem realmente somos? Nossa consciência é apenas um produto do cérebro ou existe algo mais profundo que transcende a morte física? E mais importante, por que apenas algumas crianças se lembram? Existe um detalhe que não contei sobre esses casos, algo que os pesquisadores descobriram recentemente e que pode explicar por que isso acontece com certas crianças e não com outras. Uma descoberta que conecta esses fenômenos a achados da física quântica sobre a natureza da consciência. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. O que você acha desses casos? Coincidência extraordinária, imaginação infantil ou evidência de que nossa consciência sobrevive à morte? Deixe sua opinião nos comentários. Se este mistério te fascinou tanto quanto me fascina, se inscreva no canal e ative o sininho para descobrir o segredo que pode explicar tudo isso. Compartilhe este vídeo com alguém que também questiona os grandes mistérios da mente humana. E me diga, você já teve alguma memória inexplicável da infância que nunca conseguiu entender?